Graça e paz, queridos, mais um dia na presença do Senhor. E o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A presença do Senhor, ela é real dentro de cada um de nós. Vamos nos unir neste dia como igreja e adorar ao Senhor, dizer que Ele é bom, que Ele é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. E o Salmo 113, ele diz: louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Tu és grande, tu és santo. Aleluia, de que tu estás, Senhor, cuidando de cada detalhe da nossa vida. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, neste dia, que os nossos passos estejam firmados em Ti, que a nossa esperança, Senhor, não esteja naquilo que estamos vendo, que os nossos olhos estão vendo, mas que a nossa esperança esteja na Tua palavra, naquilo que foi dito, Senhor, por Ti, ao nosso Espírito. Em nome de Jesus, Senhor, enche, Senhor, aleluia, este lugar, aleluia, Deus, com os Teus milagres, com a Tua misericórdia, com a Tua graça e a Tua bondade, Senhor. Que todos sejamos impactados hoje, Senhor, aleluia, com a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus clamamos a Ti. Em nome de Jesus clamamos, Senhor, aleluia, e declaramos que necessitamos, Senhor, para que os louvores, a adoração, Senhor, chegue a Ti com um aroma agradável. Pai, em nome de Jesus, enche os nossos lábios nesta manhã com uma verdadeira adoração. Aleluia, a Tua palavra diz que Tu procura verdadeiros adoradores. Encontre em nós, Senhor, verdadeiros adoradores. Pai, em nome de Jesus, leva cativo, Senhor, todo pensamento contrário, todo pensamento destrutivo, todo pensamento, Senhor, aleluia, que não engrandece o Teu nome, leva cativo. Toda palavra, Senhor, que sai da nossa boca, Senhor, que não provém de Ti, leva cativo. E nos encha, Senhor, com a Tua palavra que é viva e eficaz. Essa palavra, Senhor, aleluia, que vem de Ti, Senhor, e volta para Ti. Esta palavra, Senhor, de adoração a Ti, declarando, Senhor, quão grande é o Senhor. Aleluia. Nós Te louvamos, Senhor, por este momento, por esta manhã. Aleluia, por este momento de louvor e adoração. Receba, Senhor. Receba o nosso louvor. Receba a nossa adoração. Contempla, Senhor, as famílias, Senhor. Pai, em nome de Jesus, enquanto os Teus filhos estão, Senhor, Te adorando, orando a Ti, clamando a Ti, vai de encontro, Senhor, à vida de cada um, às famílias, aos filhos, aleluia, Deus, a parentela, meu Deus, trazendo, Senhor, libertação, Senhor, e salvação. Pois a Tua palavra nos diz, Senhor, que Tu és o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Tu és, Senhor, o Jeová Rafá, Tu és o Deus que cura, aleluia, aleluia, o Deus que salva, o Deus que liberta, Senhor, és Tu, e Tu és o nosso Deus, aleluia,
Ainda a palavra, Senhor, não sai, Senhor, não saiu de nossa boca e Tu já conheces. Põe, Senhor, em cada um de nós nesta manhã um cântico, Senhor, de louvor e adoração. Coloca, Senhor, em nós nesta manhã, Senhor, um riso de alegria, Senhor, vindo da Tua parte, meu Deus. Oh, Jesus, enche o nosso coração de esperança, Senhor. Aleluia. De que independente do que estamos vendo, Senhor, aleluia, tudo está no Teu controle. Tudo está conforme, Senhor, aleluia, Deus, a Tua vontade. Nada foge do Teu controle, Senhor. Aleluia, Deus. Se ainda não estamos vendo, aleluia, é porque Tu tens um propósito. Se ainda não estamos vendo, Senhor, é porque ainda não chegou o tempo. Mas nos prepara nesse tempo. Nos prepara para ver, nos prepara para crer, Senhor. Nos prepara, Senhor, para ver os Teus milagres acontecerem aqui, acontecerem na vida de Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, quebranta, Senhor, o nosso coração, derruba, Senhor, fortalezas, Senhor. Aleluia, fortaleza na mente, que nos impede, Senhor, que nos impede muitas vezes de Te dar o louvor e a adoração, Senhor, devido. Pai, em nome de Jesus, venha sobre nós neste dia e faz resplandecer, Senhor, a Tua glória. Faz resplandecer a Tua glória sobre nós. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, graça e paz. É motivo de muita alegria nós estarmos aqui nessa manhã de domingo. Hoje, dia 1º de dezembro, estamos aí chegando ao final do ano. E louvado seja Deus. Eu postei um vídeo, quem assistiu nossos vídeos essa semana, eu postei um vídeo comemorando 11 meses que nós estamos aqui com a nossa comunidade profética, louvando a Deus, evangelizando, levando a palavra rema para os corações sedentos. Então eu postei na nossa rede social, no Instagram, Espaço Profético Rema _oficial. Se você ainda não viu, vai lá, entra no Instagram e dê uma olhada no nosso vídeo. São 11 meses que estamos aqui. Eu fiz uma retrospectiva desses 11 meses e com certeza, muitas das vezes, nós temos a sensação que conquistamos poucas coisas, que dá a sensação que nós não estamos movimentando o mundo espiritual e o mundo material. Mas é engano nosso, é essa sensação enganosa de que a gente não avançou, de que a gente conquistou. Quando eu olhei a retrospectiva, eu pude perceber o quanto nós já avançamos, o quanto nós já mudamos a realidade desse local, desse espaço físico, e o quanto nós já mudamos a realidade espiritual na vida de pessoas. Portanto, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, porque a palavra ela é viva e eficaz, ela atua, ela movimenta, ela transforma, sabe? Ela muda o cenário, sabe? Se for um cenário de morte, um cenário de caos, ela traz vida, ela traz esperança. Então, que possamos ter essa sensação aniquilada pelo poder de Deus, porque muitas das vezes na nossa vida, você pode levar para a sua vida pessoal, na nossa vida nós temos a sensação de que não estamos andando, mas na verdade o Senhor já está transformando de dentro para fora, e é uma transformação detalhada, sabe? Uma transformação cirúrgica. Deus não faz nada de qualquer forma, de qualquer jeito. Deus, ele é perfeito no agir, no operar, no atuar, e que possamos ter essa plena convicção, porque muitas das vezes o inimigo quer colocar em nossos corações a sensação de que não está dando certo, a sensação de que não está funcionando, a sensação de que o propósito não vai ser tangível, a sensação de que a gente não vai conseguir.
sabe? Muitas das vezes é no nosso casamento, é na relação com o seu cônjuge, numa briga vem tudo, né, de ruim, e você acha que está parado no mesmo lugar, que o negócio não andou. Isso é sensação diabólica. Não permita, sabe? No relacionamento com o seu filho também, sabe? Qualquer ponto, qualquer conversa difícil, você tem a sensação que não está adiantando, que não está mudando, mas isso é uma sensação diabólica. Não aceite isso na sua vida, sabe? São 11 meses. E esse lugar aqui é um local abandonado. E hoje nós estamos aqui, a palavra está sendo pregada. Aleluia. Isso é um mover espiritual que não temos noção. Essa semana entrou em contato comigo uma pessoa e falou assim: olha, eu tenho visto as suas mensagens no Facebook e como as suas mensagens têm abençoado, tem mudado, tem me dado esperança. Ou seja, eu nem sabia disso, porque é uma movimentação que não está diante dos nossos olhos, mas no universo espiritual a guerra está acontecendo, a vitória está sendo estabelecida, sabe? Muitas das vezes temos a sensação que está sendo em vão, mas meu irmão, minha irmã, comunidade profética, Rema, não tenha essa sensação no coração, porque a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela não para, ela não para. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? E hoje, nesta manhã de domingo, dia 1º de dezembro, nós vamos estar falando sobre o agir profético de Deus diante de uma situação de caos, diante de uma situação de morte, de derrota, diante de uma inspiração de que não tem mais jeito, diante de uma situação de que não tem mais jeito aos olhos humanos. Mas quando o Senhor fala para nós, profetiza, e quando nós obedecemos essa ordem, queridos, comunidade profética, o agir de Deus começa a atuar, sabe? Aqui no nosso espaço profético Rema, eu costumo a dizer para todos nós: no ambiente profético, palavras são decretos. E precisamos ter essa boa consciência. Aqui não é a igreja, aqui é o espaço onde a igreja, que sou eu e você, a gente se reúne. E quando a igreja se reúne, ela gera um ambiente profético. Você lembra no sistema da antiga aliança, aonde ocorria um sacrifício, o derramamento de sangue, e diz que a nuvem de fumaça, a glória é estabelecida nos santos dos santos? Assim acontece quando o povo, a igreja, quando eu e você, a gente se reúne, a glória de Deus desce, a glória de Deus, a fumaça, aleluia, porque nós somos o sacrifício vivo. Então é o aroma agradável que sobe às narinas do Senhor. Então nós estamos nesse ambiente profético, e todo aquele que está no ambiente profético, se ele crer, verá a glória do Senhor. E possamos ver a glória de Deus nas pequenas coisas, porque tudo começa assim, sabe? Tudo começa no início. E a palavra de Deus nos recomenda, nos orienta, nos aconselha, porque na palavra há a ordenação, a ordem e também há o conselho. O que eu vou falar aqui é o conselho. A palavra de Deus nos aconselha a ser fiel no pouco, sabe? Porque o muito vem das mãos do Senhor. Então que possamos ter essa boa consciência nesse domingo, sabe? São 11 meses nesse local, 11 meses, eu e minha esposa, nós estamos aqui, são 11 meses, e precisamos trabalhar no secreto, sabe? Sabe aquela oração que Jesus fala: olha, entra no teu quarto,
que no secreto você ora, que em secreto teu Pai te recompensará. Sabe? É essa oração, é a gente trabalhar, não desistir nunca, e começar a trabalhar no Senhor. Aleluia, porque Ele é galardoador dos que o buscam. Sabe? Se você está buscando ao Senhor, se eu estou buscando ao Senhor, se a comunidade profética Rema está buscando ao Senhor, haverá um galardão para cada um de nós, porque Deus é fiel na sua palavra, Ele zela pela sua palavra. Então que neste domingo nós tenhamos a boa consciência dessa palavra viva e eficaz, e fala aí com o teu coração: não está parado o poder de Deus na minha vida. Tire essa sensação de que nada está acontecendo, de que não está mudando. Tire essa sensação, porque essa é uma sensação inimiga, sabe? Essa é uma sensação que tira a esperança posta na palavra de Deus em nosso coração. Então diga show, desânimo desse pensamento, desse ranço de derrota, porque nós somos um povo capacitados para vencer toda e qualquer situação, porque Jesus conquistou na cruz, e se Ele conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. E isso o diabo tem raiva, o inimigo tem raiva de todo aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E nessa manhã, continuando o nosso culto, esse ambiente agradável, esse ambiente profético, nós vamos participar dos nossos dízimos e ofertas. E que você se sinta à vontade. A experiência não muda o homem, a consciência muda o homem. Não adianta você ter experiências financeiras do agir de Deus na sua vida e ficar oscilando em hoje eu contribuo, amanhã eu não contribuo, hoje eu oferto, amanhã eu não oferto. Ou seja, a experiência de prosperidade na tua vida não vai fazer de você um dizimista fiel. A experiência não vai fazer de você um dizimista fiel. Você pode ter já recebido bênçãos financeiras, mas essa experiência não vai levar o teu coração a uma fidelidade nesta área na sua vida. O que vai te fazer um homem fiel nos dízimos e nas ofertas é a consciência do que o reino de Deus significa para você, do que o reino de Deus significa para todo o processo, para todo o propósito de Deus na face da terra. Então, é consciência. Se você estuda a palavra, se você pratica a palavra, você vai ter a consciência, aí sim, tendo a consciência, a transformação do nosso coração, ela acontece. Então que você possa participar nesse momento dos dízimos e das ofertas. Aqui nós temos o QR Code passando, aqui na nossa telinha, você possa contribuir. Os nossos envelopes estão lá atrás, temos o QR Code também, lá no cantinho da oferta, que você possa se sentir à vontade. Mas eu repito, a renovação da nossa mente é fundamental para termos a consciência de que o reino de Deus precisa do nosso investimento, não só na parte financeira, mas em oração, em atuação, aqui no nosso espaço profético, no envolvimento, no comprometimento. Amém? Fique à vontade, em nome de Jesus. Aleluia! Obrigado, Senhor, por esse momento de oferta, por esse momento, ó Pai, onde o teu povo, aleluia, tem a consciência e o poder da atuação, Senhor, da coletividade, um objetivo, um propósito, uma conquista. Obrigado, Senhor, e que possamos, ó Pai, cada dia mais expandir, ó Deus, a pregação do Evangelho, nos guetos, nas vielas, nos presídios, nos hospitais, onde pessoas, Senhor, estão abandonadas, ó Deus, que possamos levar a mensagem, Senhor, para essas pessoas, nos lugares, Senhor, mais difícil acesso, em nome de Jesus, que possamos, Senhor, como igreja, andar
como, Senhor, tu andaste, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que possamos andar em todos os lugares carregando a boa palavra. Essa, Senhor, é a minha oração para que o teu reino e a sua justiça seja estabelecida por nós como igreja, como discípulos do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero informar as nossas atividades. Por enquanto, nós estamos com 2 reuniões apenas. Sexta-feira, às 8h30 da manhã, é a nossa consagração, sabe? É o nosso culto de sexta-feira, às 8h30 da manhã. Se você tem esse tempo de estar aqui com a gente pela manhã, antes de você começar as suas atividades, antes do trabalho, você possa estar aqui na Rua Mário Barbeiro, 121 Vila Valqueire. E domingo, às 9h da manhã, o nosso culto é um momento de comunhão, é um momento de louvor, é um momento de aprendizado, é um momento de crescer em graça e conhecimento da pessoa do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Agora eu quero convidar todos vocês a ficarem de pé para a leitura da palavra. Se você puder me acompanhar, então, o livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 7 somente, porque eu quero convidar você para, quando chegar em casa, dever de casa, ler esse capítulo todo, 37, até o versículo, deixa eu ver aqui, até o versículo 14. Dever de casa, você vai ler capítulo 37, do 1 ao versículo 14. Mas hoje, agora, no nosso culto, na nossa assembleia, nós vamos ler o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. Até aí. Nós estamos diante de um cenário de morte. Nós estamos diante de um cenário que o povo de Israel estava enfrentando no cativeiro da Babilônia. Essa visão que Ezequiel tem, Israel já estava há 14 anos no exílio da Babilônia. 14 anos depois, Deus pega o seu profeta e leva para um ambiente de revelação. Deus pega Ezequiel e leva em visões diante de um vale de ossos secos. Na realidade, nunca existiu vale de ossos secos. Nunca existiu um grande exército de ossos sequíssimos. Isto foi uma visão que Deus deu a Ezequiel. E nesta visão o ambiente era de morte. E essa situação de morte representava a condição de Israel naquele cativeiro. Israel, que foi um povo escolhido pelo Senhor, escolhido para vencer, escolhido para ser um grande povo de toda aquela região, estava sendo humilhado, capturado, levado em cativeiro, estava sendo verdadeiramente um povo derrotado. Mas Deus havia chamado Israel para ser um povo vitorioso, um povo próspero, um povo que faria justiça, estabeleceria retidão em toda aquela área, porque Deus é amor. O povo seria conhecido como uma nação justa, porque o Senhor é justo. Mas Israel não cumpriu os mandamentos do Senhor. Israel se afastou do centro da vontade de Deus e foi levado cativo para a Babilônia, e lá foi humilhado, maltratado, lá foi posto como escravo. Mas Deus pega Ezequiel e faz essa revelação. A condição de Israel era a condição
de uma pessoa que vive na prática do pecado. A palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte. Israel constantemente estava pecando, ou seja, não obedecendo os mandamentos do Senhor. E todo aquele que não obedece os mandamentos do Senhor gera situações de pecado, e situações de pecado vai gerar morte. Essa mensagem é para trazer a boa consciência de que haverá consequência, porque Deus zela por sua palavra. Quando Ele diz que o salário do pecado é a morte, isso vai acontecer. E Israel estava numa situação de morte. O profeta é levado para um vale de ossos secos e diz que ele vai para o lado direito, para o lado esquerdo, e ele tem uma visão panorâmica que era um vale extenso e cheio de ossos secos, sequíssimos, sem vida. E o versículo 7 que acabamos de ler diz: e eu profetizei conforme a ordem recebida, e quando profetizava houve barulho. Essa palavra é a visão, sim. Essa palavra, queridos, é uma visão, simboliza a situação de Israel no exílio e a promessa de Deus de trazer o povo de volta à terra prometida. E a gente vai falando da visão e trazendo para a nossa realidade. Há uma promessa estabelecida de Deus para cada um de nós aqui nessa manhã. Há uma promessa de vida abundante, há uma promessa que todas as coisas cooperam. Há uma promessa de que Deus prosperará os nossos passos e afastará os nossos adversários. Há essa promessa, entretanto, precisamos ficar atentos nos mandamentos do Senhor, nos princípios eternos de Cristo Jesus, na nossa relação diária, na nossa relação de pensamentos, do que vai no nosso coração, porque Deus não deseja para cada um de nós uma vida sequíssima, uma vida improdutiva, uma vida com atuações de milagres escassas. Deus, Ele deseja para nós uma vida abundante, mas essa vida abundante está conectada à palavra. E se a palavra estiver em nós, a profecia está em nós, e o Espírito está em nós atuando. Mas quando entramos numa situação de prática pecaminosa, a vida vai se esvaindo. Ficamos em condições de ossos secos, sem vida. Então, precisamos estar atentos. E essa mensagem, eu anotei que ela é carregada de esperança, que mostra como o Espírito de Deus reina e restaura. A palavra nessa manhã é que se você está levando uma vida de práticas pecaminosas, ou seja, práticas de desobediência aos princípios de Jesus, essa palavra é uma palavra que reanima e restaura o teu coração. Deus pega Ezequiel e leva para esse ambiente para dizer o seguinte: olha, ainda que meu povo tenha pecado, tenha desobedecido, tenha trilhado o caminho que eu não indiquei, eu amo esse povo. Eu amo esse povo.
E eu sou capaz de agora começar a restaurar a parte física. Que Ezequiel começou a ouvir barulhos de ossos. E se você ler, foi criando tendões e depois pele. E a primeira parte foi cumprida. Tornou-se um exército de bonecos. Homens mortos ainda, mas totalmente fora daquela situação de ossos sequíssimos. Já havia um corpo, já havia pele, já havia cabelo, já havia perna, braço. Eram homens completos, mas mortos vivos. E ficava agora faltando a segunda parte da profecia. Você vai ler em casa e vai entender. A primeira parte era tirar os ossos sequíssimos e transformá-lo em um corpo humano. E isso foi feito. A segunda parte agora era esse corpo humano receber novamente o espírito de vida. Deus estava mostrando para Ezequiel que ele iria tirar o povo do túmulo, ou seja, que Deus iria tirar o povo do exílio e trazer de volta para a terra prometida. Então o povo precisava primeiro estar de pé, e depois Deus iria soprar o espírito. E diz aqui a palavra que vieram ventos dos 4 cantos e encheu aquele exército com o espírito de vida. Então a palavra nesta manhã é para que tenhamos a consciência de que aonde o Espírito de Deus não tem primazia a morte, e a morte vem pelo pecado, e a morte vem pela desobediência. Ezequiel recebeu de Deus: olha, vai lá e faz isso. E Ezequiel, assim como recebeu, assim como ele recebeu a ordem, ele foi e praticou. E quando Ezequiel começa a praticar aquilo que ele recebeu, a situação de morte, a situação de ossos secos, ela começa a ser transformada. E na segunda parte, Ezequiel recebe a outra palavra e ele profetiza, ele cumpre o que ele recebeu como ordenamento. E o que acontece? Deus fala: eu posso levar de volta o meu povo para o que eu prometi para eles, para a terra prometida. Se você permitir nessa manhã que o seu coração seja ensinado, a palavra pode tirar o seu coração do cativeiro do pecado e levá-lo para um pleno conhecimento da palavra de Deus e prática da palavra de Deus. E aí teremos vida e vida em abundância. Mas enquanto estivermos negociando mandamentos, negociando princípios, negociando a palavra com a nossa vontade, nós estaremos cativos às nossas paixões, e o Espírito Santo será anulado. O Espírito Santo não terá espaço para conduzir o nosso coração a uma vida plena de Cristo Jesus. Portanto, que tenhamos a boa consciência de que, quando não praticamos os ensinamentos de Cristo Jesus, o nosso coração ele fica no cativeiro da Babilônia, ou seja, nas paixões carnais. E nas paixões carnais nós vamos andar na carne, e todo aquele que anda na carne pratica a sua obra, e o salário do pecado é a morte. Não temos como mudar isso, mas a palavra diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, para entrarmos na condição de recebermos esse dom que é gratuito, que nos leva à eternidade, precisamos praticar o que Jesus nos ensinou. Mas é impossível, não consigo.
eu tento obedecer às palavras, eu tento ser uma pessoa melhor, eu tento a não praticar mais essa prática do pecado, mas eu não consigo, é recorrente, eu não consigo me livrar. Olha, isso é uma sensação diabólica, porque você pode se colocar, eu sou o ser humano, eu não vou conseguir, mas eu quero te incentivar, te reanimar e restaurar o teu pensamento com a seguinte informação. O apóstolo Paulo diz: ei, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, o apóstolo Paulo não foi Jesus, ele foi um homem como nós, cheio do Espírito Santo. Então, eu e você, para sair do cativeiro da Babilônia, das paixões carnais, precisamos ser imitadores de Cristo. Precisamos ser uma cópia de Cristo Jesus. E se o apóstolo Paulo, um homem comum, como eu e você, recebeu o Espírito Santo, a igreja também tem essa vontade de Deus para nós. Você pode ser uma cópia de Jesus. Eu posso ser uma cópia de Jesus. Eu posso chegar aqui, pegar a palavra e dizer para a comunidade profética: ei, sejam meus imitadores, assim que eu sou de Jesus. Mas o que acontece? Satanás coloca no nosso coração, impregna o nosso coração com a seguinte palavra, com o seguinte pensamento: peraí, eu não posso declarar isso, porque senão você soberbo, eu vou cair e eu pego, eu sou ser humano assim como vocês, também passivo de erro. Mas eu quero dizer nessa manhã que a palavra pode levar o teu coração a uma vida de santidade e retidão, assim como levou o apóstolo Paulo, Pedro e os demais discípulos. Por que naquela época o Espírito Santo tinha autoridade e poder, tantos milagres, tantos sinais e prodígios, de hoje temos essa escassez? Por quê? Porque o nosso coração está fatiado com as coisas desse mundo. Buscar em primeiro lugar o que tem sido o primeiro lugar na nossa vida, os nossos desejos, as nossas conquistas, os nossos sonhos. Ora, isso não tem nada demais, mas quando isso passa para primeiro lugar, o nosso coração é levado para a Babilônia. E lá somos humilhados, somos castigados, não por Deus, mas pelo pecado. Porque quem castiga o homem é a prática do pecado, não é Deus. Deus, ele quer te dar o dom da vida, e não é uma vida abundante. Então, comunidade profética, a consciência transforma o homem, não a experiência. Porque se a experiência com Deus transformasse o coração do homem, o povo no deserto seria o coração mais transformado. Mas lá morreu uma geração inteira. Mas aquele que teve a boa consciência foi transformado e entrou na terra prometida. Então, queridos, precisamos ter a mente renovada, ter a consciência de que o poder de Deus atua na nossa fraqueza. Precisamos ter essa consciência, porque é possível sermos imitadores de Cristo Jesus, ser uma cópia de Jesus. Mas por que não conseguimos? Por que não praticamos? Por que não renunciamos? Porque quando recebemos um tapa na face, nós damos outro tapa na face de quem nos deu o tapa. Porque quando pedem uma túnica, a gente tendo túnica, capa, sapato, a gente não dá nada. Porque pensamos em nós primeiro. Sabe? Então, para vivermos as coisas espirituais, precisamos alimentar o nosso espírito com a palavra. Israel estava numa condição espiritual morta, porque o pecado nos coloca nesse lugar de uma condição espiritual morta. Às vezes você está bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, dentro do seu carro, com os seus investimentos em dia, com a sua conta paga, todo mundo elogiando o seu cabelo, o seu terno, todo mundo elogiando a sua simpatia, a sua desenvoltura na comunicação, mas espiritualmente você está morto. Sabe? Espiritualmente você está morto. Espiritualmente você precisa ser renovado. Porque o que muda o homem de verdade é o que está aqui dentro.
é o que está no coração. E precisamos ter essa consciência, porque Samuel foi enganado pelo que ele estava vendo. Samuel viu os irmãos de Davi fortes, poderosos, homens de guerra. Cada um que entrava na frente de Samuel falava: não, é esse aí, olha como um homem forte, né, poderoso, habilidoso, já é um soldado do exército. Então é esse aí. É esse aí. Mas Deus entra na situação e fala: não é esse. Porque o homem, ele vê a aparência, Deus vê o coração. O homem vai enxergar seu cabelo bonito, seu perfume super cheiroso, a sua roupa, a sua condição financeira. O homem vai analisar todo o seu estereotipo, mas só o poder de Deus esquadrinha o nosso coração. Ele vai examinar e vai nos tirar de uma condição de morte espiritual para uma condição de vida. Para uma condição de vida. Então precisamos ter essa boa consciência. Israel estava numa condição de morte, mesmo tendo uma promessa de vida, mesmo tendo uma promessa que era o povo escolhido, a nação eleita, sabe? Mesmo tendo o Deus Todo-Poderoso, eles estavam numa condição de morte espiritual. Quantos naquela época no exílio eram prósperos, tinham dinheiro, riquezas, mas estavam mortos espiritualmente, porque aquele que está fora da promessa está morto espiritualmente. Pode estar com o maior ministério, crescendo, mas se não estiver na promessa, nos princípios, está morto. É que precisamos sair de qualquer morte espiritual. E para sairmos dessa morte espiritual, precisamos da palavra profética, precisamos do Espírito entrar em nós. A igreja hoje, ela tem vergonha de se colocar como um homem justo, santo, reto perante a Deus. Por que nós hoje não temos a coragem de falar: ó, a minha vida é exemplo? Por quê? Porque temos medo de cair. Ou estamos enganando. A nossa aparência não é aquilo que está no nosso coração. Então, precisamos ter essa consciência da verdade, de falar a verdade, de praticar a verdade, de ser o bom testemunho. E tudo isso só acontece quando verdadeiramente o Senhor tem autorização nossa, de esquadrinhar o nosso coração, como foi a oração de Davi: Senhor, esquadrinha o meu coração, vê se há no meu coração algum caminho mau e guia-me pelo caminho de vida eterna. Porque só no caminho de vida eterna a prosperidade do reino vem em nossas vidas. E todos os cativeiros são quebrados. Você pode ter a convicção, comunidade profética, de que um pecado, a prática de um pecado vai te levar a um cativeiro de humilhação, de dor, de choro, a uma situação da ausência da prosperidade. Não é riqueza, porque riqueza o ímpio consegue estudando, trabalhando, o servo de Deus também consegue estudando, trabalhando. Eu estou falando de vida espiritual. Porque quando você tem a vida espiritual restaurada, você consegue sentir o reino de Deus em você e através de você. Então que nessa manhã, comunidade profética, qual é o dever de casa? Qual é o posicionamento, o alinhamento nessa manhã? Sabe, a gente precisa ter essa consciência de que o pecado, ele destrói, ele nos leva à condição de ossos sequíssimos.
eu não consigo viver aquilo que o Evangelho está colocando diante de mim. Eu não consigo provar desse Evangelho frutificar em mim. Por quê? Porque a sua condição é condição de morte espiritual, através de pecados praticados ainda, que a luz da palavra precisa chegar lá e dissipar isso. E dissipar. Temos 2 mandamentos do Senhor: amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a força, e ao próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos, se nós estamos fora desses mandamentos, estamos no exílio da Babilônia, e lá nós vamos desenvolver as obras da carne. No ambiente profético, a vida ela é desenvolvida, sabe? A prosperidade do reino é abundante. No ambiente profético não há cativeiro. No ambiente profético há dons ministeriais, dons espirituais. No ambiente profético há milagre, a cura, a salvação, a restauração. No ambiente profético a palavra ela é decreto, e se ela é decreto, ela vai em você, vai efetuar o que tiver de efetuar e vai transformar o teu coração. Agora, no ambiente espiritual de morte, no ambiente de prática de pecado, o salário é a morte, é a destruição, é a falta de prosperidade, é a falta de temor, sabe? Tudo isso te leva à ruína. Israel, ele tinha a promessa, mas o seu comportamento o levou ao ambiente de morte. Então, o nosso comportamento diante da promessa, ele vai levar o nosso coração ao ambiente de morte, ou vai levar o nosso coração ao ambiente profético. E o divisor de água é a nossa atitude. Ezequiel recebeu a palavra. Faça isso, Ezequiel. Profetiza dessa forma, Ezequiel. Profetiza conforme eu estou te falando, Ezequiel. E Ezequiel recebeu a ordem e profetizou, igualzinho como ele recebeu. E ali surgiu um grande exército. O que podemos tirar disso, queridos? Receba a palavra, faça igual, que o resultado vai ser poderoso na nossa vida. Agora, recebeu a palavra e levou o coração a um ambiente de pecado, ali haverá morte, choro e ranger de dentes. Não adianta. Você, igreja, e aonde você colocar a planta dos seus pés, você pode gerar um ambiente profético, porque essa autoridade Jesus nos deu. Eu lhe dou autoridade para expulsar demônio, para curar leprosos, para ressuscitar. Jesus dando autoridade para nós, igrejas. Eu lhe dou autoridade. Então, aonde você colocar a planta dos seus pés, você pode gerar um ambiente profético e destruir, em nome de Jesus, todo ambiente de trevas naquele lugar. Então, anota isso. Aonde você colocar teu pé, você pode gerar um ambiente profético. Jesus estava na cruz e ele gerou um ambiente profético. E no ambiente profético há salvação. A vida inteira, o ladrão na cruz teve o seu coração no ambiente de morte, mas quando Jesus chegou na cruz, ele gerou um ambiente profético, e ali teve vida eterna estabelecida para aquele homem que acreditou. Sabe? Então, que possamos ser homens e mulheres, sabe, geradores de ambientes proféticos. Sabe, essa autoridade está na nossa mão. Mas o que acontece? Quando deixamos a carne sobrepor ao espírito, damos lugar ao diabo. Aí nós vamos discutir, nós vamos gerar um ambiente de escravidão, nós vamos gerar um ambiente de perdas, nós vamos gerar um ambiente de derrotas. Por quê? Porque quando damos lugar às paixões da carne, damos lugar à atuação do diabo. E onde o pecado
a morte é uma realidade. Agora, onde o ambiente profético geramos a vida, geramos coisas espirituais, o dom da vida nos leva para a eternidade. E não só na eternidade, mas aqui somos imitadores de Cristo Jesus. E para terminar, uma prática diária. Tira do seu coração, da sua cabeça, que você nunca vai ser uma cópia de Jesus. Que você nunca vai ser um exemplo. Que você nunca vai ser um imitador de Jesus. Tira isso da sua cabeça. Porque Jesus morreu para que nós fôssemos imitadores dele. Jesus morreu para gerar em nós o discipulado, sabe? Para gerar em nós um coração temente, um coração que é fiel, um coração que vai anunciar o reino de Deus em todo o mundo, sabe? Então comece nessa semana, ou seja, comece hoje, ser um imitador de Jesus dentro da sua casa, ser um imitador de Jesus no seu trabalho, ser um imitador de Jesus aonde quer que você coloque a planta dos seus pés, ser um imitador de Jesus nos pensamentos, nas atitudes, no que você profere, sabe? Israel chegou ao cativeiro porque deixou de ser um povo de Deus, ou seja, imitador de Deus. Deixou de ser um povo que pensava semelhante a Deus, um povo que agia semelhante a Deus, sabe? Os seus reis, seus sacerdotes corruptos, sabe? Que começou a dar favorecimento aos reis mundanos, que começou a fazer aliança com quem Deus tinha falado, não faça aliança com esse povo. Mas Israel começou a desobedecer os mandamentos de Deus. E todo aquele que desobedece o mandamento de Deus, seja na antiga aliança, nós já vimos, e na nova aliança, gera um ambiente de pecado, e o ambiente de pecado gera morte, destruição e falta de prosperidade. Então não adianta ficar dizendo que Deus é amor e com o seu coração na Babilônia. Não adianta dizer que Deus é justiça e que Deus é isso e aquilo, e teu coração está na Babilônia. Então que possamos levar o nosso coração essa semana à presença de Deus, sabe? Se você está com o coração na Babilônia, no vale dos ossos secos, ouça a palavra do Senhor e pratique a palavra do Senhor. Se Ezequiel não tivesse falado exatamente como Deus falou, o vale ainda estaria de ossos secos, mas quando ele seguiu o mandamento, o Espírito Santo transformou um ambiente de morte em vida. E que o Espírito Santo, comunidade profética, essa semana, possa levar o nosso coração a um ambiente de vida eterna, um ambiente de prosperidade, de paz, de conquista, de renúncia daquilo que leva o nosso coração a ficar preso na Babilônia. Essa é a mensagem, e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Graça e paz. Amém.